Hello, João Vitor, Emily, Farias, oi, tudo bem? Boa tarde para vocês, boa tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo? Estou voltando aqui, nós estamos na verdade na parte. Tá com eco? É que eu estou dentro de uma sala de aula. Deixa eu ver como é que tá meu voz ali, ó. Deixa eu ouvir aqui. Oi, pera aí. Vê se melhorou agora. Bom, e agora? Mas eu acho que tá com eco porque eu tô dentro de uma sala de aula, né? Deixa eu abrir aqui a porta, de repente. Aí, ó. Eu acho que com a porta aberta deve ter diminuído. Ok. Pera aí, eu acho que eu sei como é que resolver isso aqui. Segura aí. Hello. Ó, tá bom, ó. Olá, olá. Tá reagindo, ó, de boas. Pera aí, segura aí, pessoal. Ver todo mundo aqui no sistema. Tá igual, ó, não tem como. Vai ficar assim. Deixa eu me ouvir agora. Vamos ver.
É, pessoal, não tem como tirar esse eco não, não sei. É o seguinte, a gente tá, na verdade, no capítulo 10, né, no último capítulo, esse daqui do Get Ready. Só que a gente tá fazendo bastante conversação. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Bastante conversação. Olá, olá. Peraí, vou ver de novo. É isso aí, pessoal, vamos lá. Vai ter que aceitar esse pouco de eco aí no microfone. Ah, vamos lá. É o seguinte, deixa eu baixar aqui esse lado. É o seguinte. É, mano. Ok, beleza. É o seguinte. O que a gente está fazendo? O que a gente fez na aula passada? Nós estávamos vendo o use to. Vou explicar de novo, vou fazer quase praticamente a mesma coisa, só vou acrescentar um a mais, que é o must, um verbo modal, que é o verbo ter. Nós estávamos usando o use to, que significa eu costumava. Vocês precisam responder com o use to, porque a pergunta foi feita com use to. Eu costumava. Então eu pergunto sempre a mesma coisa. Vou colocar as perguntas que eu faço, são as mesmas, vai ficar mais fácil. Ó, what kind of thing? Sempre isso, ó. Qual tipo de coisa? Eu sempre pergunto a mesma coisa, ó. Certo? Aí eu venho aqui, qual tipo de coisa did you use it to do when, oh meu Deus, when you were a child. Tá? Significa você fazia quando era criança. Que tipo de coisa você fazia quando era criança? Minha pergunta é sempre essa. Ou what kind of food? Que tipo de comida? Eu vou perguntar a mesma coisa. What kind of food did you used to eat? Que tipo de comida você costumava comer? What kind of drink? Se bem que quase todo mundo conseguiu responder isso. Drink. Qual tipo de bebida você bebia, não bebe mais? Alguém falou... Ah, esqueci. Certo? Qual lugar? Esse assim, what place did you used to visit? Que lugar você costumava visitar? Tá vendo? What place did you used to visit? Às vezes as perguntas. What program
Hum? Did you used to watch? Que programa você assistia, não assiste mais? As perguntas são sempre as mesmas. Eu tô com F. Não tem jeito, né? Tá com F forte? Certo? What program did you use to watch? Qual programa você costumava assistir? Às vezes eu pergunto quando eu era criança. Essas perguntas que eu estou marcando aqui são as perguntas que eu vou fazer para vocês. Vocês podem anotar aqui. Vou mandar no ato e vou mandar aqui também no grupo. Ó. What kind of thing? Eu sempre pergunto a mesma coisa. Que tipo de coisa? Às vezes eu uso esse termo. Aí eu falo, did you used to do when you were a child? Você costumava fazer quando você era criança. What kind of food? Tá vendo? Ou what kind of drink did you used to eat? Vou colocar assim, ó, peraí. What kind of drink did you use it to drink? Presta atenção, hein? Costumava beber. Ó. Opa, pulei aqui. Esse aqui embaixo. E aqui ele used to eat. Costumava comer. Did you used to eat? Costumava comer. E what kind of drink? Qual tipo de bebida? Did you used to drink? Costumava beber. What kind of program? Eu posso perguntar também de séries. Vou colocar tudo que eu vou perguntar aqui, ó. What? É que série escreve série mesmo, mas fala series. Presta atenção, eles falam series on TV. É um termo. Séries de TV. Series on TV. Aí você já sabe, o watch tá ali já, né? Seria séries de TV. Tá apagado aqui porque eu fui R. Tá vendo? Então essas são as perguntas. What kind of thing did you used to do when you were a child? What kind of food did you used to eat? What kind of drink did you used to drink? What place did you used to visit? What program did you used to watch? Fácil. Série de TV, programa. Agora desenho animado. Cartoons. Olha que fácil. Cartoons. Eu podia usar animation, mas todo mundo sabe que cartoon é desenho animado. Pronto, que fácil. Ó. Não necessariamente os desenhos do cartoon. Você pode falar o nome de um desenho aleatório, do Bob Esponja. Você vem lá também. O Fantástico Mundo de Gumball, sei lá. Jovens Titãs. Funciona. Essas são as perguntas que eu farei para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele já aqui. Ó. Por favor, anota isso daí. Ó, foi muito grande, não vai. Tem muita coisa escrita, tem um limite ali. Mandar por partes, assim, ó. Que negócio chato isso. Vixe, também não vai, é enorme, assim. O limite de palavras, eu venho da criança, então pronto, agora vai. Não vai. Tem que ser porquinho. Entenderam? São esses aí as perguntas que eu faço com o did user. Isso não pode esquecer. Agora eu vou mandar pro grupo do WhatsApp, porque aí vocês vão se guiar por ele. Pode marcar no caderno quando eu estiver falando, pode olhar pro caderno, não tem problema. Só que tem que dominar, que são perguntas
que são feitas no dia a dia. Esse use to ele é muito comum, né, nos diálogos. E aí, pessoal, deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Ih, tá faltando a japa, não tá? Que coisa. Tudo bem? Essas são as perguntas que eu faço com did you use it to. As respostas é sempre o seguinte, ó. Eu vou responder uma pergunta. I use it. Tá vendo? Tá muito pequeno isso. I use it to play. Eu costumava brincar. Ó, não tem erro. I use it to play. Você responde assim, yes, I use it to no, entendeu? Muito simples. A outra pergunta que eu fiz também na outra semana, que tá ligado a ele, eram os advérbios de frequência. Vocês precisam marcar esses advérbios de frequência também, né? Não se esqueçam disso. Seriam, na sua maioria esmagadora, seria resumido a isso aqui, ó. Então começa com always. Tá vendo? É baby usually. Vou deixar fácil. E often, não vou colocar mais nada. É igual often. Vou colocar só os que realmente interessam. Agora, né? Sometimes. Deixa eu ver. Acho que é isso, né? Sometimes. Vou colocar hardly ever, eu acho mais fácil. Não. Almost never, melhor. Quase nunca. E nunca. Tá vendo? São esses aqui que eu vou usar. Eu sempre faço a mesma pergunta. How often? Com que frequência você assiste e você joga? Espera aí que tem uma caída aqui. Só um segundo. Certo? Então, how often significa com que frequência? Tá vendo? Essa é a nossa. Eu só utilizo isso. Alguém tem alguma dúvida em relação a isto? Nem vai aqui, nem vou mandar aqui porque. Alguém tem alguma dúvida? Tá abrindo aqui que eu vou mandar no WhatsApp. Tá? Esse é o nosso uso aí, ó. Não vou sair, não, vou deixar aqui, não. Que eu vou mandar mais. Certo? Eu também, olha só, fiz uma sequência. Passei, tem que responder corretinho.
I use it to say, I use it to drink, I use it to talk. Tem que seguir esse padrão. Quando utilizarmos os advérbios de frequência, pode falar diretamente só o advérbio, não precisa formular a frase. How often do you use to play football? Você fala always, acabou. Usually. Se quiser complementar, I usually play football with my friends. Tudo bem, não é necessário. Nesse caso é mais tranquilo. E os futuros, que é dos nossos... Vai ter um terceiro elemento. Quem eram os futuros aqui? Nós trabalhávamos os futuros da seguinte maneira. Eu pergunto sempre com will. Will you, alguma coisa. Will you study, vou colocar assim. Você estudará? Eu pergunto assim. Se você tem certeza, você diz I am going to. Quer simplificar? Tudo bem. I'm gonna. Aí, ó, pronto. Se você tem dúvida, você diz... Deixa eu fazer um risquinho para não misturar os dois. Se você tem dúvida, você diz I will. Certo? Se quer simplificar, I'll. Simplesmente isso, I'll. Pronto. Esse aqui é o nosso resumo do futuro, que nós faremos na nossa Zoom, nosso Zoom. Alguma dúvida? Pessoal, só respondendo vocês aí, esse eco que vocês estão ouvindo é porque eu estou dentro da sala de aula. Entendeu? Então ela está ecoando mesmo. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso ainda? Pessoal... Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Vamos ver o use to. Hello everyone, this is Mr. P. Today's lesson is on used to, habits in the past. Like my example, I used to study Italian when I was at university. So let's look at our timeline first. We have the horizontal line and the vertical line. The horizontal line on the left, we have the past, and on the right, we have the future. The vertical line represents now. So we have 3 yellow stars in the past representing used to. That means that it happened many times in the past. So when do we use it? First of all, it is a semi-modal verb. This means it needs another auxiliary or helping verb to create questions and negative sentences. We use used to talk about things that happened regularly in the past but no longer happens. So it is a routine in the past. There is a lot of confusion between the past simple. I will try to explain as best as I can. In some cases, the difference is very subtle, so very minimal. The most important thing to remember is to ask yourself, did it happen many times? Then use used to. Do you know the number of times that happened? Then use past simple. Let's compare. He used to go to school. He
doesn't go to school anymore. But if I said he went to school twice last year, this means that because we have a number of times, we need to use the past simple. Let's look at other examples. I used to go to the library last year. It was my routine, but I don't go to the library anymore. Instead, if I say I went 10 times to the library last year, obviously we need the past simple because there is a number of times, 10 times. And there is a possibility I still go to the library. So in the first one, I don't go anymore. In the first one, I still go to the library. Let's look at other examples. I used to walk to school last year. I walked to school every day last year. Has the same meaning. So what is the change? The change here is every day. I wrote every day on the second sentence. And I created the same meaning with that used to has. I walked to school last year. I do not know if this was a routine, as I don't know the number of times. So how many times? I don't know. So how is it formed? First of all, we said used to is a semi-modal verb, and so it needs a helping or auxiliary verb. In this case, the auxiliary verb and the helping verb is did. So in this case, I mean used to is did. Interrogative. So we have the formula. WH question word, how, where, when, etc. if you have them. HV means helping verb plus auxiliary plus subject plus used to plus verb. Like in the example. Did you used to speak English 10 years ago? It is the same thing as did you speak English 10 years ago? It has the same meaning. Negative. So let's look at the negative sentence. Subject plus helping verb, not, obviously, plus not because it's negative, plus used to. Note that there is not D there in use. Plus verb and plus whatever it is. He didn't use to speak English. It's the same as he didn't speak English. Now, what about positive sentences? Well, we need the subject, then we need here, yes, used to plus verb plus maybe object and plus maybe time expression or whatever it is next. I used to study Italian at university. I don't study Italian at university anymore. This is what it means. So, let's do some exercise. You need to rewrite these sentences with used to where possible. I'm going to pause the video for 5 minutes. You need to make changes or leave the sentence as it is if you think it is the right sentence. So, 5 minutes. Pause the video. Okay, now that you paused the video, I'm giving you the key. Now, the first one is, my brother used to keep snakes when he was younger. Okay, so used to. Number 2, he got his first snake when he was 8. So here it's not possible to change to used to. Number 3, here we can choose. He used to keep or kept them in a box in the garage. Number 4, yes, we need to change. He used to look after them very well. Number 5, they lived there for almost 6 years. Number 6, then he lost interest and he took them all to the local zoo. No change there.
Number 7, he used to visit them there once a week. Yes, it's possible to change it to used to. And number 8, I think he went about 9 or 10 times, so reference of the number of times before he forgot about them. Not possible to change to used to. Well, if you have any questions about this lesson, please type them under this video. I hope you enjoyed the lesson. If you haven't subscribed to my channel, please do. Like the video, please, and share the video if you liked it. See you next time. Take care. Bye-bye. Certo? Esse é o nosso resumo do Use It To, é o que eu perguntei para todo mundo semana passada e que obviamente eu perguntarei de novo. É um paradoxo. Certo? Eu vou entrar no Going To, futuro que nós já sabemos, esses dois futuros também, é importante saber o seguinte. O que acontece com esses futuros? O que acontece com esses dois futuros? Espera aí, pessoal, um minuto. Esse futuro going to ou gonna, ele dá uma certeza. Ele dá uma certeza. Então, por exemplo, se você disser I'm going to, sempre conjugando com o verbo. She's going to, we are going to, e assim sucessivamente. Tá? Pode ser abreviado por gonna também, mas sempre tem que respeitar a conjugação do verbo aqui. O que acontece, para quem não lembra, o going to ele sempre dá uma certeza. Ele sempre impõe uma condição onde algo foi planejado. Entendeu? Ele trabalha com a lógica, com a razão. Então, até mostrei um vídeo para vocês lá, um vídeo enorme, nem vou passar mais. Mas enfim, que mostrava a conexão do going to e do gonna. Já o will, quando eu perguntar para vocês, por exemplo, will you go to the Mauá town today? Você vai para o centro de Mauá hoje? Se você disser, não, claro que eu vou. Yes, I'm going to. Eu vou, ou I'm gonna. Se você não tiver certeza, I will. E se isso é uma coisa inviável, só diz no. Simples assim. Tá? Como eu vou usar de novo hoje, mais uma vez, vamos ver se isso fixa na mente, né? Se fica na cabeça. Talking about the future in English. Will versus going to. From espressoenglish.net. There are two ways to talk about the future in English, will or won't, and going to. But which one should you use in each situation? In general, use going to for plans and arrangements, and use will and won't for promises, offers, and decisions made in the moment. Let's look at some examples. Going to for plans and arrangements. On my next vacation, I'm going to stay in a nice hotel. We're going to get married in September. David is going to meet us at the restaurant in half an hour. Remember that in spoken English, going to is often pronounced gonna. So these sentences would be pronounced, on my next vacation, I'm gonna stay in a nice hotel. We're gonna get married in September. David is gonna meet us at the restaurant in half an hour. Use will and won't for promises. He'll send you an email later. I won't tell anyone your secret. I'll pay you back tomorrow. We won't forget your birthday. Usually, will is abbreviated to the short form, so we say, he'll send you an email later, and not he will send you.
use will for offers. I'll buy you a drink. We'll help you carry those boxes upstairs. Finally, use will or won't for decisions made in the moment of speaking. For example, if someone asks, "Would you like tea or coffee?" you can say, "I'll have tea," because you made the decision in that moment. Here's another example. We don't have any eggs. Really? We need eggs to bake the cake, so I'll go to the store and buy some. One situation in which you can use going to or will or won't is when making predictions or saying general statements about the future. Here's an example of a prediction. Your wife will love those flowers. Or, your wife is going to love those flowers. These sentences are equal. Here's another example. At current rates, the company will grow 200% in the next 5 years. Or, at current rates, the company is going to grow 200% in the next 5 years. In the case of predictions or general statements about the future, you can use either going to or will or won't. One final tip about using the sentence I think when talking about the future. Say, I don't think it will rain, not I think it won't rain. There's no specific rule, but it just sounds more natural. Thanks for watching English Tips from Espresso English. If you liked this video, please share it. Certo, pessoal? Certo? Agora vamos aprender aqui o must. May é o poder e ele sempre pede, vou colocar aqui entre aspas, permissão. Peraí. Esse é de permissão. Diferente do que é de habilidade. Então, por exemplo, geralmente, ele é mais, presta atenção, ele é mais utilizado para pedir. May I speak to you? Posso falar com você? Olha que diferença. Tá? Posso falar com você. Obviamente, você está dizendo assim, eu tenho permissão para isso? Vou colocar até assim, ó, como seria o nível, ó. O senhor me permite? Tá vendo? Tem que colocar sempre assim, como se fosse um pedido de permissão. Vou colocar isso aqui em maiúsculo. Ó, may I speak to you? Posso falar com o senhor me permite? E o can, que é mesma coisa, na verdade, poder, mas, porém, ele tem o sentido de informar e habilidade. Duas coisas, ele está informando. Então, se eu fizer essa mesma pergunta, can I
Seria talk, né? Não seria speak aqui o certo. Can I talk é o correto. Speak seria se você fosse falar um idioma com essa pessoa. Ah, também funcionaria. Mas eu tenho que... deixa assim. Can I talk to you? Ó, né? Posso falar com você? Nesse caso aqui, é uma pergunta retórica. Não importa, não necessariamente ele está respeitando a opinião do cara, se o cara quer falar ou não, ele vai falar. Can I talk to you é meio tenso. Por isso que é um jeito completamente informal de falar, beleza? De falar, de pedir. Tá, então, se você usar o may, você está pedindo autorização. Se você usar o can, você está fazendo uma pergunta retórica. Por isso, o can é mais utilizado para demonstrar habilidade. Então, por exemplo, I can, veja bem, speak Italian. O que significa? Que eu posso, sou capaz, sou capaz de falar italiano. Olha, é diferente, porque quando a gente usa o may, nós pedimos uma autorização. Quando nós utilizamos o can, nós impomos uma condição. É diferente. Então, por isso que você geralmente vai ouvir can em filmes quando são íntimas as pessoas. Quando elas são muito íntimas, assim, fora isso, sempre may. Porque você não necessariamente está pedindo a autorização. É como se você não respeitasse a outra pessoa quando você utiliza esse tipo de termo. Estou colocando aqui porque provavelmente eu vou usar algum deles aqui, mas eu vou usar, na verdade, no nosso diálogo de hoje, eu vou usar 2 modais só. Eu estou passando esses outros, mas eu vou utilizar apenas 2, que é o must, dever, e o should, que é deveria. Só esses 2, tá? E aí você pergunta tipo assim, in your opinion, na sua opinião, you must study English, você deve estudar inglês? Se você disser sim, eu vou perguntar por quê, why? Aí você vai ter que me explicar. Claro que como esse aqui é o mais difícil, vai ficar por último, para a gente depois rever essa coisa do modal. Entenderam? Alguma dúvida? Eu venho aqui, ele vai e para de funcionar. Entenderam? Pessoal? Alguma dúvida? Oxe, negócio chato. Oi, pessoas. Vocês entenderam? Ótimo. Tranquilo, tranquilo. Peraí, esse sim significa que tem alguma dúvida? Hã? Vocês bugaram eu aqui. Qual dúvida? Vocês têm uma dúvida ou não tem? Tem alguma dúvida? Sim, nenhuma dúvida. Sim, sim. Ok, sim, o quê? Vocês não têm dúvida, é isso? Ou se vocês têm? Se tiver, qual seria? Eu não entendi esse sim.
Sim, hã? Sim, vocês têm uma dúvida? Ah, beleza. Certo? Para reforçar a ideia do modal, vamos ver um pouco de modal verbs também. Modal Aqui help tem mais modal verbs do que o que a gente está usando, mas vai passar pelos que nós usaremos. helping verbs in English from espressoenglish.net. Modal helping verbs modify the main verb by adding necessity or possibility. In this lesson, you'll learn how to use can, could, may, might, must, should, will, won't, and would. Use can and could to express ability and possibility. I can swim means I have the ability to swim. We could go to the movies means it's possible for us to go to the movies. You can also use them in the negative form to express no ability or no possibility. You can't enter the restricted area. This means it's not possible. He tried to call me, but he couldn't get through. Couldn't means it wasn't possible. Use may and might to express the idea of maybe. We might go camping, depending on the weather. This means if the weather is good, we will go, and if the weather is not good, we won't go. I may go to the gym if I can get off work early. Again, it's not a certainty, but maybe I will go, depending on my work. Use should to give a recommendation or suggestion. If your head hurts, you should go to the doctor. This means I suggest that you go to the doctor. He should see that movie. He'd like it. This means I recommend that he sees the movie because I think he would enjoy it. Use must to express necessity. That means something is required. You must arrive on time for the exam, otherwise they won't let you take it. It means it is necessary to arrive on time. In spoken English, it's much more common to use need to and have to for requirements instead of must. You can also say, you gotta arrive on time, but this is very informal and is used in spoken English only. Gotta is never used in written English. Use will and won't to express certainty about the future. I'll help you write the report means I promise to help you write the report. That software won't work. It's not compatible with the computer. This means I am certain that the software will not work. Finally, use would to express an imaginary situation. If I were a millionaire, I would give a lot of money away. Dana would study English if she had more free time. Both of these situations, being a millionaire and having more free time, are imaginary. They are not real, so we use would to describe what would happen in this imaginary situation. In spoken English, we normally shorten the word would. If I were a millionaire, I'd give a lot of money away. She'd study English if she had more free time. When asking a question using a modal helping verb, the word order changes. I can swim is the statement, but when asking a question, the modal verb comes before the subject. Can you swim? Here's an example with could. Could we go to the movies? The modal verb could comes before the subject we, and in the answer, it's reversed. Yes, we could.
You should see that movie. Should I see that movie? I would give money away. What would you do? In questions, always put the modal helping verb before the subject. Thanks for watching English Tips from Espresso English. If you liked this video, please share it. Ok. Perfeito, pessoas, perfeito. Peraí, calma aqui. Ótimo. Certo? O outro cara que nós utilizaremos no nosso diálogo são os advérbios de frequência. Esse aqui eu acho que é ridiculamente o mais fácil deles. Né? Não tem nem como comparar com os outros aqui. Né? Eu separei os mais fáceis apenas para dar resposta. Eu já disse, não precisa necessariamente formular a frase inteira. Apenas responder já está de bom tamanho, entenderam? Então vamos ver aqui, na verdade aqui no próprio, aqui ó, já vamos encontrar os advérbios que eu acho que é no 9. Esse aqui é o user to, né? Nada a ver. goenglish.tv. Os futuros, né? Tá tudo aqui, ó. Mas eu quero os advérbios de frequência, que são esses. Hi, my name is Tom. You want to know about my daily routine? Well, I am a reporter and I have a very busy day. I always wake up at 6 in the morning. I usually have a large cup of coffee and a sandwich for breakfast. At about 7 o'clock I go to work. I always talk to my colleagues about what we have to do. Later, I usually go to different places and interview people or just report the news. Often, I have to run from one place to another and never have time for lunch. I never come home before 7 in the evening. Often. Many times. Always. Every time or all the time. Never. Not at any time.
certo? São os nossos advérbios de frequência que eu vou perguntar hoje. How often do you do tal coisa? O único que diferente, para falar a verdade, voltando aqui, é o modal. Que eu vou usar só esses dois também. Tem mais, mas para hoje só os dois, que é o must e o should. O must, vou explicar assim, como que você responderia utilizando ele. O must é quando você se sente na obrigação. Não é uma coisa opcional, uma coisa sem saída. Entendeu? Então, por exemplo, you must work. Você precisa trabalhar? Você fala, no, I must. Eu devo. Do you need work? Você fala, no, I don't need. I must. Eu não preciso, eu devo. Você não tem escolha. Então, o must ele é usado quando você está contra a parede. Você não tem escolha. Vou usar, obviamente, o need para perguntar, porque não pode usar o must, fica estranho. E você responde com must ou com should. Should seria bom pra mim, seria a melhor coisa, sabe? Uma coisa que eu deveria ter feito, tipo assim. Então, por exemplo, did you need to study more? Você precisa estudar mais? Você fala, yes, I should, eu deveria estudar mais. Se eu quisesse tal coisa, eu deveria estudar mais. Beleza? Só vou terminar aqui, porque a gente tem, para finalizar, o que lemos isso capítulo 8, tinham esses dois exercícios aqui, ó. Cada um com 10. Para você arrastar. Acho que eu até falei sobre isso semana passada. Então ficou basicamente só o último dele, que é esse. Tá vendo? Mó tranquilo também. A bunch of, a piece of, um pedaço de, uma fatia de, e a bunch of, um cacho de bananas. Então eu já respondi um. Eu vou fazer a mesma coisa com todos. Então aí um tempo para vocês aí. Tá vendo? Ó. Aqui tem um vídeo, se eu não me engano. Esse é legal porque aqui está trabalhando também a questão dos modais. Deixa eu ver aqui. Perdão. De acordo com o texto, how was the vacation? Como foram as férias? Você vai colocar assim, isso ligado a esses aqui. Por exemplo, vou pegar um aqui para você explicar um. Pega para coçando o olho. Deixa eu ver. Where did she go? Onde ela foi? Ó, to the beach. Acho que é aquele mesmo. To Imperial. Então vocês vão colocar a letra de acordo com isso aqui. Claro que é baseado nesse videozinho, né? Unit 2. How was your vacation? Hey! How was your vacation? It was very fun. Where did you go? I went to the beach. Who did you go with? I went with my father, mother, and older sister. Do you have a house at the beach? No, we stayed at a hotel. Which hotel did you stay at? It's called the Imperial. Have you stayed there before? Yes, we've been going there for years. Must be very nice. Yes, it's very nice and not too expensive. Did you play in the water? Yes, I went swimming and I rode the banana boat. How about your older sister? She does not like the water. She likes to sit on the beach and read a book. What do your mother and father like to do? They like to eat in the restaurant. How long was your vacation? 3 or 4 days. And will you go there again next year? Of course. How was your vacation? It was very fun.
Where did you go? I went to the beach. Who did you go with? I went with my father, mother, and older sister. Which hotel did you stay at? What do your mother and father like to do? How long was your vacation? Beleza? Então esse é o exercício dos modais. Pera, calma. Aqui. Lindo como é o sol. No céu que raio. Amanhã outro dia. São esses aí. Então se preparem que daqui a pouco a gente vai chamar no Zoom. E eu vou fazer isso daí. Certo? Então vocês têm uns minutinhos para fazer isso daí. Ah, deixei correndo pegar um canetão. Entendeu, pessoal? Estou aqui. Ai. Gente, subi correndo. Tô morrendo. Morrendo.
Não sei, acho que eu vou... Tô quase adiando esse Zoom pra próxima semana aqui ficar só na gramática mesmo. Melhor, eu acho melhor. Deixa o Zoom pra lá. Deixa eu apagar aqui. Esquece o Zoom, hoje não. Melhor que a gente se prepara aqui. Calma aí que eu vou apagar essa mensagem que eu mandei. Certo? Vamos ficar só na gramática aqui, porque aqui eu já explico tudo. E aí vocês têm tempo de se preparar para a semana que vem, eu acho melhor. Que aí quando eu chamar no Zoom, fica todo mundo com mais firmeza. Tudo bem? Vamos ficar assim então, hoje só na gramática. Para segurar. Depois a gente parte para o Zoom direto. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver os dois futuros que foram passados aqui para vocês. Para entender aqui, né? Primeiro do Will. Aproveitar que isso aqui tá com... Esse é o outro derrotado, não é? É, não. Esse acho que é o melhor, quem explica melhor o futuro de todos ever. Tá, um futuro simples aqui com a canção. Fly, and you will fly too. He will fly in business class, she will fly in first class. It will fly below a sea, we will fly over the sea. You will fly, they will fly too. Fly. You will fly too. He's gonna fly in business class, she's gonna fly in first class. It's gonna fly below a sea, we're gonna fly over the sea. You are gonna fly, they will fly too. Ok, pessoal? E agora vamos ver o outro futuro na verdade é uma canção bem simples, né? Mas eu acho que esse futuro aqui é o que explica melhor o going to gonna, tá? De novo esse daqui porque tem que dominar ele. Veja bem, tudo que acontece dentro desse futuro aí, dessas pessoas, é planejado, eles têm uma data, um horário, pode ver. Ou ticket, tá? Vejam bem. Inclusive até no final o cara toma um fora. We're gonna run, we're gonna walk, we're gonna sit, we're gonna talk, together side by side. Hi, folks. Oh, hello. Hi. What are your names? I'm Alice, and he's Fred. Tell me, Alice, what are you going to do tomorrow? I'm going to work in the yard. What's Fred going to do tomorrow? He's going to fix his car. Yes, I'm going to fix my car, and she's going to work in the yard. What's the weather going to be like? It's going to be beautiful. Well, have a nice day. Thanks. You too. Hello. Hi. Hello. Tell me, what are you going to do tomorrow? We're going to clean our house. I see. Yes, I'm going to clean the living room, and she's going to clean the basement. No, Harry, you're going to clean the basement, and I'm going to clean the living room. He's going to clean the basement. How about your children? Are they going to help? Oh, yes. They're going to clean the attic. Well, happy cleaning. Thanks. Bye. Who is that?
I don't know. What are you going to do today? I'm going to the library. Are you going to the library this morning? Yes, I'm going there right now. What are you going to do this afternoon? I'm going to my chemistry class. I see. Don't forget your chemistry book over there. My chemistry book? Oh, yes. Thanks for reminding me. You're welcome. Tell me, what are you going to do this evening? I'm going to a concert with some friends, and then we're all going out for a late dinner. Do you have your concert ticket? Ó, tá vendo? Yes, here. Veja bem, ele perguntou o que ele vai fazer. Ele vai para um lugar X e ele já tem os ingressos. Ó, presta atenção, pessoal. Dinner. Vamos pegar esse cara aqui. Going to the library this morning? Do today. Vamos lá. I'm going to the library. Opa. Who is that? Vamos pegar aqui, vamos traduzir esse cara aqui que vai ficar mais fácil. Ó. What are you going to do today? O que você vai fazer hoje? Veja bem que ele utilizou o gonna aqui, que é o going to. Teve uma abreviação rápida aí, mas a pergunta é a mesma. What are you going to do today? O que você vai fazer hoje? Por que ele perguntou assim? Porque, olha só, presta atenção no que eu estou dizendo. Se você chegar numa pessoa, tá vendo que o cara está se arrumando para sair, você vai perguntar com o will, ele já está saindo. É certeza. Olha a observação, as peculiaridades. I'm going to the library. Ele vai para a livraria, no caso da biblioteca. I'm going to the library. Ele vai para a livraria, para a biblioteca. Veja que ele já está com os livros em mãos, ó. Are you going to the library this morning? Yes, I'm going there right. Para essa biblioteca nessa manhã agora, ele fala. Eu parei bem na hora. Library this morning? Aí. Yes, I'm going there right now. Ele está indo agora mesmo. I am going to right now. Né? Presta atenção. What are you going to do this afternoon? E o que você vai fazer? What are you going to do? Que ele fala gonna, mas é going to do this afternoon, esta tarde. I'm going to my chemistry class. Ele vai para a aula de química. I'm going to chemistry class. Outra coisa importante, por que ele usou esse going to para falar da chemistry class? Cara, se ele estuda numa escola, é meio que obrigação dele ir para a escola, né? Então, a resposta sempre seria essa, a menos que ele não quisesse faltar, ele diria will. I see. Don't forget your chemistry book over there. Não esqueça seu livro de química aí. Ali, né? Over there, lá. My chemistry book? Oh, yes. Thanks for reminding me. Encontrou. You're welcome. De nada. Tell me. Diga-me. What are you going to do this evening? E o que você vai fazer, né? De novo com o verbo... Se não prestar atenção em mim, de novo agora com o futuro. What are you going to do this evening? This evening. E o que você fará esta noite? I'm going to a concert with some friends. Ah, ele falou meio rápido. I'm to a concert to some friends. Ele vai num show. A gente chama de show, eles chamam de concerto, né? Concerto. Com alguns amigos. Presta bastante atenção. Ele dizendo isso. And then we're all going out for a late dinner. Né? E mais tarde para um jantar. Do you have your concert ticket? Ele está perguntando se ele tem um ticket, um ingresso para isso. Ah, ele vai mostrar. Yes, here it is. Viu? É um futuro planejado. You know, you're going to be tired tonight. That's... Você vai estar bem cansado. Ele já usou de novo o futuro imediato. Você estará bem cansado essa noite. You're gonna be tired tonight. For sure. Ele Well, claro, have a nice day. tenha um bom dia. And enjoy the concert. E curta o concerto. A gente usa muito um termo aí de curtir, que é o enjoy. Enjoy the concert. E curta aí o seu... Mas você podia falar like também, like the concert. Ia ficar meio estranho, meio quadrado, mas ia funcionar. Agora você presta atenção nos diálogos aí, que todos fazem essa mesma ideia. What are Mr. and Mrs. Brown going to do tomorrow? They're going to the beach. Don't forget your sunglasses. They're right here. Are they going to the beach tomorrow morning? You know, Helen, everybody's going to the beach tomorrow morning. You're right, Howard. Let's go tomorrow afternoon. No, I don't think so. I think they're going to the beach tomorrow afternoon.
What are they going to do tomorrow evening? I'm going to wear this at the restaurant tomorrow evening. What do you think? It's fine. Do you like this jacket and tie? It's perfect. They're going to a fancy restaurant near the beach. Are they going back home tomorrow night? Don't forget your pajamas and toothbrush. I have them right here. No, they're going to a hotel. Well, I think that's everything. I think so. We're going to have a great time at the beach tomorrow. It's going to be wonderful. Lance! Lance! Hey, what's going on? Lance, when are you going to wash your clothes? I'm going to wash them this week. Lance, are you really going to wash them this week? Well, maybe next week. Next week? How about this week? Now, come on, Theodore. Calm down. There's no reason to get angry. I'm going to wash my clothes sometime this month. I promise. This month? Lance, I don't believe this. Are you serious? You're right. This is a very busy month. I'm going to wash my clothes next month. And that's a promise, Theodore. Next month? Lance, I don't believe you. I don't think you're going to wash them next month. In fact, I don't think you're going to wash them this year. Whoa, what are you doing? What do you think I'm doing? I'm going to wash your clothes. You're going to wash my clothes? Yes, I'm going to wash your clothes because you're not going to wash them. I know it. You're never going to wash them. Gee, Theodore, I don't know what to say. Don't say anything. Tell you what, Theodore. I'm going to make you a promise. Next year, I'm going to wash your clothes. You're going to what? Next year, I'm going to wash your clothes. And that's a promise. Sure, Lance. It's a promise! Edward, what are you doing? I'm fixing the sink. You're fixing the sink? Yes. Edward, come on. You can't fix the sink. Sure I can. When are you going to call the plumber? I'm going to call him right now. Edward, I think we need a plumber immediately. At once. You're right. I'm going to call the plumber right away. I'm going to be very busy next week. It's going to be a very busy week. Do you want to know how busy I'm going to be? I'm going to tell you right now. Next Sunday, I'm going to visit my mother and father. My mother's going to make soup, and my father's going to cook chicken on the barbecue. They're going to ask me about my work. I'm going to ask them about their friends. We're going to have a very nice time. Next Monday, I'm going to go to work. I'm not going to drive my car to work because I'm going to bring my car to the mechanic, and he's going to fix it. I'm going to take the bus to work. After work, I'm going to take the bus to the garage and get my car. The mechanic's going to give me my bill, and I'm going to be upset because it's going to cost a lot of money. Next Tuesday, I'm going to get to work early because I'm going to talk to my boss. I'm going to ask my boss for a raise. She's going to say, no, maybe next year. And I'm going to say, okay, and walk out, and I'm going to be sad. Next Wednesday, I'm going to fly to Chicago. I'm going to go to a meeting in the morning, I'm going to have lunch with some people, and I'm going to go to another meeting in the afternoon. I'm going to fly home in the evening, and I'm going to be very tired. Next Thursday, I'm going to write a report about my meetings in Chicago. I'm not going to write about the lunch because the lunch isn't going to be very good. I'm going to type the report on my computer, I'm going to print it on my printer, and I'm going to give it to my boss. Next Friday, I'm not going to go to work right away. I'm going to go to the dentist. My dentist is going to look at my teeth, and his assistant's going to clean them. I'm going to be a little nervous, but my dentist is going to tell me, don't worry, I'm not going to hurt you, everything's going to be okay. And I'm going to believe him, because my dentist is a very nice person. Next Saturday, I'm going to relax and have fun. I'm going to go jogging. Then I'm going to go bowling. I'm going to have lunch at my favorite restaurant. Then, in the afternoon, I'm going to go sailing. Then I'm going to go shopping. In the evening, I'm going to go to a movie with some friends, and then we're going to go dancing. Yes, it's going to be a very busy week, but I guess I like it that way. Oh, I'm going to be late. I'm going to go now. Bye.
Well, just 2 more minutes and it's a brand new year. Just 2 more minutes. How about that? This sure is a great New Year's party. It sure is. It's a very nice party. Are you looking forward to... I'm sorry. Go ahead. Are you looking forward to next year? Yes, I am. How about you? Me too. Next year's gonna be a great year. In January, I'm gonna start a new job. That's interesting. I'm gonna start a new job in February. How about that? In March, I'm going to California to visit my brother. Really? I'm going to California in April to visit my sister. Well, how do you like that? May's gonna be an exciting month. I'm gonna buy a new car in May. What a coincidence! I'm gonna buy a new car in June. I can't believe it. It's amazing. Are you gonna go on a summer vacation next year? Yes, I'm going to Canada in July. Don't tell me you're going to Canada too. I sure am. I'm gonna go there in August. I always go to Canada in August, every year. September is going to be a very important month. In September, I'm going to acting school. No, you're kidding. I'm going to acting school in October. That's incredible! So what's going to happen with you in November? November? Well, I'm gonna get married in November. You're gonna what? I'm gonna get married in November. Oh. I suppose you're gonna get married in December, right? December? No. I'm not gonna get married in December. Look at the time. It's 12 o'clock. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year. Viu, pessoal? Esse é o melhor exemplo que eu acho que tem de vídeo sobre o futuro imediato. Você vê que tudo que acontece ali, inclusive essa cena final, onde, ok, João Vitor? Onde essa cena final aí, ó, onde ela pergunta o que ele vai fazer, ele vai falando que ele vai estudar, ela fala que vai se casar. Vocês percebam que tudo tem um mês, tudo tem um planejamento. Não é apenas um desejo, existe uma lógica, existe uma agenda. Isso é uma coisa que não pode passar despercebido. Como utilizar os futuros, principalmente o futuro imediato e o futuro simples. É por isso que quando eu faço perguntas com o Will, vocês precisam me responder com going to, se você está dizendo que claro que eu vou fazer isso. É uma coisa que eu já venho planejando, tipo assim, entendeu? Alguém me respondeu alguma coisa sobre casamento. Eu disse se ia casar, respondeu o Will. Eu acho que foi Yasmin, se eu não me engano. Enfim, faz sentido. Faz sentido porque se você tem o desejo, mas é uma coisa muito incerta no decorrer do tempo, essa seria a melhor resposta. O going to, na verdade, claro, que se você já tem isso na sua cabeça, é uma coisa que você almeja, tem que ser going to, né, meu? Vamos casar, cara, a menos que, né, algo muito ruim aconteça, mas isso é uma coisa que vai acontecer uma hora ou outra, então going to. Tá? Então o Will deixa muito essa dúvida. Então vocês precisam terminar esses dois exercícios aqui, ó, do capítulo 8, o must e o collective pronouns, ó, tá? Vamos até pegar uma deixazinha do 9 também, tá? Pegar um passado simples, porque a gente está trabalhando com use to. Isso aqui é fácil, né? Trumpet. O que é um trumpet, né? Ninguém merece, ó. Tá? É só colocar no lugar. São todos exercícios simples, ó. Claro que você vai ter que lembrar como é que é o passado, como são os verbos irregulares e como concluir esse exercício. Isso vai ser basicamente inevitável, né? Porque você vai ter que colocar o verbo correto no lugar certo, né? Ó. São várias lacunas, você vai ter que arrastar e colocar ele dentro do que importa.
Mark true, see, né, no caso true, que é verdadeiro, or F, que false, according to the text. Ou seja, você vai colocar verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Ah, que texto? Esse texto que você acabou de fazer aqui. My grandfather, que é meu avô, my granddaddy, had a very exciting life. Uma vida muito legal, ó, tá vendo? When he was young, quando ele era jovem, aí eu não sei porque tá faltando o verbo. Igual fácil, né? In a farm, in a country. His parents, não sei, cattle, que é gado, enfim. E aí vocês vão vir aqui, de acordo com o texto que vocês traduziram, vocês vão colocar T ou F de verdadeiro ou falso, de acordo com o que foi mencionado. O 4 é de escolhas, então tranquilo, né? Choose the right word expression. Escolha a melhor palavra para completar essa expressão. Então, a Scary History of Pumpkins, uma história estranha sobre abóboras. Aí você tem as palavras que, né, que vão concluir aqui o diálogo. E resumindo, um exercício maravilhoso. Ó. E quase todo o restante é a mesma ideia de arrastar uma história, você completa ela e depois você responde. Answer. What did Oliver... Pra vocês verem que não está concluído. Ó. One day... Deixa eu ver. Aqui se arrasta, aqui é uma outra ideia. É o 7, né? 7, 5, 6. One day while he was dancing, he listened how to wind closed the door and realized something. A shadow going up the stairs. Suddenly, I started to rain and Oliver walked through the hall to look outside the house. He just looked at the rain falling down, and the lights of the lightning seemed to light all the town. Nobody was outside. Pergunta sobre isso. What did Oliver realize while dancing? O que ele percebeu enquanto ele dançava? B. Was there, havia alguém do lado de fora? Ó, was there anybody outside? Aí vamos adiantando, ó. Mesmo esquema, já mencionamos isso. Essa palavra drag significa arrastar. Drag the verbs to the right place, para o lugar correto. E o último, write past tense, complete texto. Precisa do passado. Mas onde estão os verbos? Eles estão aqui nos parênteses, logo após o quadrinho branco. Só reescrever aqui no passado. Observação. Antes de vocês finalizarem o exercício, por favor, mandem para mim. Eu gostaria muito de ver eles e corrigi-los para vocês mandarem e ficar certo. Alguma pergunta? Pessoal, pessoas.
Ok, guys, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Enquanto isso, eu vou ver um. Peraí. Oi? Tinha tomado tudo. Eita, eu coloquei 2 para rodar. Espera um pouco, eu vou mostrar um diálogo curto para que vocês tenham uma ideia. Vou mostrar aqui um pequeno dialogue. Deixa aqui, já foi. É a velocidade da luz.
Leito. É, pessoas, não é fácil não. Os Olhinhos da Verdade. Minha amiga Lucy Schroll. Michele Gonçalves. Deve ser essa aqui. KM. João Vitor. Emily Winehouse. Ué, tinha uma outra pessoa aqui, cadê? Quase lá. Isso aí, pessoal. Mandem foto pra mim antes de enviar, eu acho melhor. Que aí eu consigo ver, corrigir, aí vocês mandam e eu digo se pode, se dá tudo certo. Peraí que tá apagando. Pode apagar, não pode. Certo, acho que agora foi. Ué, cadê esse? Acho que esse aqui. Foram dois direto. Line dialogues give students the opportunity to practice short dialogues over and over with different partners. This is a good oral skills practice activity to target accuracy. Line dialogues can be created for all levels and can be varied to meet the needs of multi-level classes. Here are the basic steps to set up a line dialogue. Step 1. Students form 2 lines facing each other. Step 2. Students in one line have cue cards. Cue cards are used to elicit responses. Step 3. One line remains stationary while the other line moves in one direction. The last person moves to the beginning of the line. This continues until everyone in the moving line has spoken to everyone in the stationary line. All pairs talk at the same time. What's the matter? I have a call. What's the matter? What's the matter? I have a call. What's the matter? What's the matter? I have a call. What's the matter? I have a call. Let's take a look at a line dialogue in a beginning level class. Before doing a line dialogue, students need to be familiar with the vocabulary and dialogue they will be practicing. We are going to talk about health problems that we talked about yesterday. What's the matter? I have a broken leg. Broken leg. What's the matter? I have We are going to count off for the next activity. So A, B, A, B. A, B, A, B, A, B, A, B. A. Okay. If you are a B, please stand up and go to the back of the room. I am A. Okay, so what's the matter? I have a broken leg. Okay. What's the matter? I have a broken. Perfect. And I go to the end.
Okay, perfect. Again, with your new partner. Notice that the students in line A have the opportunity to hear all of the vocabulary and see it paired with the pictures. It can be a good idea to put students who need extra support in this line. At the end of the activity, ask students to hand their cue cards to the person across from them. Now, line A will have a chance to use the vocabulary after listening during the first round. It can be difficult to assess students in a large class. By using a line dialogue activity, the teacher can easily assess students' mastery of oral skills objectives. After providing ample practice of the target structures, the teacher can arrange a line dialogue. By standing at one end of the lineup, the teacher can observe individual pairs while the whole group moves through the activity. Let's take a look at a line dialogue in an intermediate level class. To practice giving advice. Okay, so first, what is the problem? She has a fever. Okay, what should he do? Visit the doctor. What's the matter? I have cold. You should Oh, you should take some medication. Line dialogues can be used to practice many different topics and language structures. Once students have tried one or two, they will understand the routine, making the line dialogue an easy, low-prep activity. Cue cards can be pictures or text. You can even have students create their own cue cards. Beleza, pessoal? Então, vai finalizar com esse 9 aqui, ó. Na verdade, a gente começa o Evolupad 9. A gente vai terminar com ele porque, não sei se vocês sabem, as aulas já voltam quarta-feira agora. Eu já estou na escola, para você ter uma ideia. Então, a gente está fazendo os diálogos que a gente fazia, retomando eles. Então, seriam esses dois aqui, mais o primeiro exercício do 9. Que é o que a gente viu agora. Beleza?
Pronto. Pessoal, obrigado pela participação. A aula fica gravada, vocês podem ver outras vezes. Vocês também podem tirar dúvidas comigo no nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Manda o exercício para mim antes de enviar, de finalizar aí no Evolupad. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Bye.